Fala pessoal, seja bem-vindo à nossa plataforma de ensino eletricamente. E nosso vídeo de hoje aqui é sobre instalações elétricas residenciais. O que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? A gente vai pegar uma receita de bolo, o passo a passo como é que você faz uma instalação elétrica residencial, com foco na NBR 5410 e também com foco na norma de distribuição da sua região, que eu já vou explicar o que é isso para vocês. Beleza? Então, esse vídeo aqui vai levar 3 passos para que a gente faça aí todo o projeto certinho, passo a passo, para que você saiba onde começar, onde é o meio e onde que termina. Beleza? Esse aqui é o foco do vídeo. Então, esse aqui é o primeiro passo. O que a gente vai ter aqui, ó. O primeiro passo é bem simples. Você tem que conhecer a NBR 5410 e tem que ter em mãos aí o mapa do projeto, ou seja, a planta do circuito do local onde você vai fazer as medições. Lembrando o seguinte, o que você conhecer da NBR 5410? Primeiro que ela é para tensão alternada até 1000 volts e para corrente contínua até 1500 e a frequência até 400 Hz, beleza? Vai de 0 a 400, normalmente a gente usa, né, 60 Hz, mas lembrando que ele vai até 400, beleza? E o mapa aqui seria a planta, né, da casa, da residência ali, você tem que ter isso em mãos. Tendo a planta em mãos, você vai começar a fazer o dimensionamento, que vai ser o nosso passo 2. Veja só aqui, ó. No nosso passo 2, a gente vai ter que dimensionar. Então, como é que vai ser isso? Ó? Primeira parte aqui, ó, tomada TUG, que é tomada de uso geral, aquela tomada que é comum. Né? Então, na tomada TUG tem aqui, ó, sala e semelhante. O que é sala e semelhante? É sala, quarto, né, os quartos ali. E aqui cozinha e semelhante, que é cozinha, copa a cozinha, coisa semelhante à cozinha. Beleza? Então, vamos primeiro a sala. Atribuir 100 VA, ou seja, 100 voltamperes, em cada ponto de tomada para 5 metros ou fração de perímetro. Lembrando que para calcular o ponto de tomada, você usa o perímetro, ou seja, a soma de todos os lados. Você tem um quadrado ali, vamos supor que todos os lados sejam 1, você tem 1 metro quadrado. Então, soma todos os lados, dá 4 metros, né, ali de perímetro. Então, você coloca ali um ponto, no mínimo. A fração de perímetro aqui são os números quebrados. Vamos supor que você tenha 22 metros, né? No total ali, somando os perímetros, 22 metros. Aí tu divide por esse 5 aqui, vai dar lá 5,5. 5,5 não, vai dar 4, alguma coisa, né? Dividindo ali por 5. Então, esse vírgula alguma coisa é a fração do perímetro. Você pode acrescentar com essa fração mais um ponto de tomada. Beleza? Cozinhas semelhantes. Olha aqui, ó. Existe uma regra e existe uma exceção. Qual que é a regra? Atribuir 600 VA em cada ponto de tomada para os 3 primeiros pontos e 100 VA para os demais ou fração de perímetro. Ou seja, você foi lá, calculou a quantidade de pontos da sua cozinha ou semelhante e deu, por exemplo, 5 pontos. Dos 5 pontos, os 3 primeiros você vai atribuir 600 VA, ou seja, vai ficar com 1.800 VA. E os outros dois vão colocar 100 para cada, ou seja, vai dar mais 200 VA, mais 1.800 dá 2.000 VA ou 2 kVA. Vai ser a potência daquele ponto ali, certo? Daquela cozinha. Qual que é a exceção? Se você tiver mais de 6 pontos, tá lá, cozinha gigante, aí calculou, deu 8 pontos. A exceção é o seguinte, que se tiver mais de 6, ele deixa que você, em vez de pegar os 3 primeiros aqui, ó, e acrescentar 600 VA, você pega somente os 2 primeiros e acrescenta 600 VA, e para os demais coloca 100. Então, por exemplo, que deu 7 pontos. Aqui a exceção ela deixa, não quer dizer que você não possa fazer a regra, você pode fazer. Mas se você quiser reduzir, né, a potência, a exceção deixa, quando você tem mais de 6 pontos. Então, vamos supor aqui, ó, deu 7 pontos, por exemplo. Os 2 primeiros vão ficar com 600 VA cada um, ou seja, vai dar 1.200. E os outros 5, cada um vai receber 100, ou seja, vai ser 1.200 mais 500, vai dar 1.700 pontos. Se você fizesse na regra, ia dar mais de 2.000, ou seja, você ia aumentar a carga. Então, para você economizar, né, no dinheiro aí, quando passa de 6 pontos, a norma NBR 5410 permite que você reduza a potência nessa situação. Beleza? Tomada TUI. A tomada TUI, o ponto de tomada deve ser suportar a carga do equipamento e manter uma distância de 1,5 metros do equipamento, ou seja, tem lá o ar-condicionado, tem que ter um ponto de tomada. Se o ar-condicionado puxa 30 amperes, o ponto de tomada tem que ser 30 amperes ali equivalente, certo? E a distância de 1,5 metro, beleza? Ponto de iluminação. Para menor que 6 metros quadrados. Lembrando, tomada, tanto uso geral quanto específica, você usa perímetro, ou seja, a soma de todos os lados. Quando for iluminação, você não usa perímetro. Você usa
a área, ou seja, você multiplica a base vezes a altura. Seria praticamente isso, né? Que normalmente é um quadrado ou um retângulo. Então aqui, ó, para a área menor que 6, tá lá, tua sala é 2 por 1, por exemplo. 2 metros de largura por 2 por 1 de altura. Então vai dar 2 metros quadrados. Abaixo de 6, você vai fazer isso aqui, ó. Atribuir no mínimo 100 VA para o ponto, certo? Você pode botar 2 pontos? Pode, mas é no mínimo 1 ponto, certo? De 100 VA aqui de potência. Área maior que 6. Atribuir 100 VA para o primeiro 6 metros quadrados e 40 VA para os 4 metros inteiros. O que significa isso aqui? Vamos supor que você mediu lá a tua sala, base vezes altura, e deu 10 metros quadrados. Então, o primeiro, pega o 10 metros quadrados e abre ele. Então, ele é 6 mais 4, né? Então, o 6, você vai atribuir 100 VA para ele, e o 4 restante, que é inteiro, né? Você vai botar 40 VA. Então, se uma sala de 10 metros quadrados, ela vai ter 2 pontos tomados, só que um de 100 e o outro de 40, beleza? Então, você vai ter 140 VA. Se tua sala for, por exemplo, 12 metros quadrados, você vai ter o quê? Ó? 6 mais 4 mais 2. Então, esse 2 aqui não é 4 metros inteiro, como está aqui. Então, você corta ele e vai ser como se fosse 10. Então, os múltiplos é assim, ó, o primeiro número sempre tem que ser o 6, depois 4, 4, 4, 4, até infinito. Então, exemplo aqui, mais um 15 metros quadrados. Você tem 6 mais 4 vai dar 10. Mais 4, 14, mais 1. Ou seja, esse 1 corta, vai contar só como 14. Ou seja, o primeiro ponto, 6 metros sem VA, depois 4, 4, 40 VA para cada um. Então, você vai ter 80 aqui, mais 100, 180 VA. É assim que você faz para iluminação. Beleza? Fechando aqui, vamos para condutores. Aqui é o fase. Após o cálculo da corrente do projeto, né, você tem ali, calculou todos os pontos ali e tal, tudo certinho, iluminação e tomada. Você vai lá e vai saber a corrente do projeto e através disso você vai calcular o condutor, que isso está na tabela, né? A tabela lá na NBR 5410. Então aqui, após o cálculo da corrente do projeto, utilizar a tabela da NBR 5410 de acordo com a quantidade de condutores carregados, que é a tabela 33 da NBR 5410. O neutro, mesma coisa. Ela é baseada, né, no fase, existe uma tabela comparativa lá. Se o fase for X, o neutro é Y. Tem um número certinho para você lá. Só para você saber que a sequência aqui, o intuito do vídeo aqui não é você projetar, você só saber a lógica da instalação e saber qual passo seguir. Receita de bolo. Aterramento também vai ter a mesma tabela lá, certo? Você vai utilizar a tabela e vai ver lá, o neutro. Se o fase for maior que X, o aterramento vai ser Y. Tem a tabela também, assim como tem para o neutro. Beleza? Eletroduto. Ocupação, 53%. Aqui, ó. 53% de ocupação para um condutor. Ou seja, vai passar apenas um fio naquele eletroduto, certo? E ele tem que deixar um espaço livre de 47%. Ou seja, ele pode ocupar no máximo 53%. Vai passar um fio ali de, por exemplo, 70 milímetros. Né? Um fio de 70 milímetros só pode ocupar isso aí se for um condutor. Beleza? 31% aqui, ó, de ocupação para dois condutores. Está passando um fase um neutro, né? Está na bitola ali 10 milímetros, 16 milímetros, certo? Tem que deixar um espaço livre de 69%. Ou seja, na prática a gente sabe que isso não acontece, fica tudo amarrotado lá. Mas só para você saber o que a norma diz. Beleza? Ocupação de 40%. Tá aqui, ó. 40% de ocupação para 3 ou mais condutores, ou seja, 60% do espaço livre. Botou 3 ou mais condutores e são condutores carregados, são fase neutra. Tudo que passar corrente é um condutor carregado, você conta ele como condutor, beleza? A gente ainda está no segundo passo, o terceiro passo aqui é de extrema importância, então você que fica aí até o final, você entender como é que vai funcionar esse terceiro passo aqui. Dispositivo. Calculou tudo ali, você vai ter que calcular o disjuntor, o DR, né, que é para a proteção de choque e contato direto, e o DPS aí para proteção de surto. Lembrando que tem várias classes de DPS. É o DPS que fica no quadro, o DPS que fica antes do quadro, né? Depende do projeto que você vai fazer. E tem o DPS que fica lá na carga, né? Para proteger especificamente a carga ali contra alguma descarga atmosférica. Beleza? Então, pessoal, a gente falou aqui, ó, do primeiro e segundo passo. Então, tudo que a gente falou aqui até agora é sobre a NBR 5410. Agora, você tem que entender que a NBR 5410 ela não é suficiente para que você complete uma instalação residencial, certo?
Então você vai precisar aqui do passo 3, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então a NBR 5410, ela vai te dar toda a receita, todo o macete ali, todos os cálculos, dimensionamento, tudo certinho. Só que o passo 3 seria botar a mão na massa, seria começar. Só que tem que entender o seguinte, a sua concessionária ela é uma empresa privada, normalmente é uma empresa privada. Você simplesmente não pode chegar lá e meter a mão, comprar o seu próprio relógio que mede energia e chegar lá e fazer a instalação. Você não pode fazer isso, tem que consultar a sua norma. Então, para isso, tem aqui o passo 3, ou seja, onde termina a NBR 5410, começa a norma da concessionária. Eu chamo de NTD. Então, aqui, ó, aqui onde eu estou morando agora, é em Brasília. Aqui a norma é NTD, que é a Norma Técnica de Distribuição. Na sua região pode ser chamada apenas de ND, que é Norma de Distribuição. Então, cada região tem a sua concessionária e cada concessionária tem a sua lei. Terminou a NBR 5410, ela é global. Você tem que achar a NTD da sua região para depois você prosseguir com as instalações, para você não fazer besteira. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês aqui como é que funciona. Primeira coisa, você tem que saber da sua NTD. Terminou ali a NBR 5410, agora você vai meter a mão na massa. Como é que você faz isso? Tem que saber o tipo de fornecimento. Ou seja, você fez todo o cálculo ali da NBR 5410, sabe a corrente de projeto, sabe os disjuntores, sabe os condutores, sabe tudo certinho. Agora, de acordo com a potência que você calculou para o seu projeto todo, você precisa saber o tipo de fornecimento. E isso a NBR 5410 não te dá, porque isso depende da concessionária. Então agora você for lá, calculou, por exemplo, deu 15 kW toda a potência do sistema. Então agora você vai saber. Aqui, ó, na NTD da sua região, ela vai dizer, ó, se for monofásico, tem o modo M1 e o M2. Aí esse M1 e M2 tem uma faixa de potência. De 8 a 11K, de 11 a 15K, normalmente é assim, o M1 e o M2. Aí tem o bifásico, para saber se vai precisar de 2 fases, se vai precisar de um trifásico. Você precisa ter a sua norma, porque a NBR não te dá isso aqui. Você precisa saber isso aqui, beleza? Então aqui, ó, bifásico tem o B1, B2 e o trifásico tem o T1, T2, T3 e o T4. Então tudo depende da potência consumida, do tamanho do seu projeto, tudo depende. E isso a NBR te dá os cálculos, você faz, certo? Mas somente a NBR da sua concessionária que vai te dar qual tipo de sistema que você vai pedir. Eu quero aí um bifásico, quero um trifásico, você tem que comprovar o projeto, tudo certinho. Fator de demanda, vamos aqui, ó. Fator de demanda, tem uma tabela dentro da NTD que vai te dizer a carga indutiva, fator de demanda, né, para quem tem motor ali, né? A carga resistível, que é para resistência, aquecimentos, e iluminação e tomada. Todos eles têm uma tabela de demanda que vai incluir no cálculo que pode elevar a sua corrente de projeto ou que pode reduzir, dependendo aqui do tipo de carga e do tipo de potência. Por isso que depois da NBR 5410 você tem que consultar a norma, senão você não faz um projeto completo, faz um projeto cagado. Agora aqui, ó, fator de demanda X carga instalada, também tem uma tabela, né? Fazendo essa comparação aqui sobre a carga que você instalou, qual tipo de sistema que você escolheu, para você saber qual vai ser o multiplicador, né, no final ali, para você ter o seu disjuntor geral. Ou seja, o que eu estou dizendo? Somente a NBR 5410 não te dá o dimensionamento do disjuntor geral. Isso depende da concessionária. Então, você tem que ir lá na norma, fazer tudo isso que eu mostrei, saber o tipo, saber as cargas, fator de demanda, tudo certinho, fazer as comparações, iluminação e tomada, para depois lá naquela tabela, aí ele vai te dar sim aí um número, né, que é um coeficiente para você multiplicar pela carga que você tem e dali você definir o seu disjuntor geral e também saber se ele vai ser monofásico, trifásico ou bifásico, beleza? Então, pessoal, nosso vídeo vai até aqui, espero que vocês tenham gostado aí, qualquer dúvida aí, chama a gente lá no nosso grupo, beleza? Até a próxima e valeu!